Aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso canal de tutoriais e dicas, que é o www.dicasemacetes.com.br. Nessa videoaula eu quero ensinar para você como você remover o fundo de uma imagem sem danificar propriedades do cabelo, como no caso nós temos essa imagem em que você percebe que o cabelo contrasta com o fundo, e com os plugins ou usando os filtros do próprio Photoshop, você não teria possibilidade de fazer isso. Mas nós iremos ensinar para você trabalhar, ou seja, removendo esse fundo todo com o plugin que é o plugin chamado Knockout 2. Muito fácil de você trabalhar com ele. Bom, gente, então vamos começar esse trabalho de hoje. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa imagem, que eu quero que você entenda, é o seguinte, tá? O plugin você vai criar, você vai aqui na barra de menus, você vai procurar filtro. Em filtro você tem aqui o Knockout 2. Lembrando que esse plugin você pode baixar no nosso site www.dicasemacetes.com.br, e também você pode ver a videoaula ensinando como instalar ele, tá? Olha, quando você clica aqui em Load Working Layer, e você tem duas propriedades, tem duas opções, perdão, Load Working Layer e o Load Saved Project. Se você clicar aqui, ele vai dar esse erro. Por que ele vai dar esse erro, gente? Porque primeiro, ou seja, você tem que vir aqui na paleta de camadas, você tem que abrir a paleta de camadas, clicar com o botão direito e você vai duplicar essa camada. Feito isso, tudo bem, você pode ir lá no filtro para você tirar ou remover esse fundo. Clique então e vamos para Load Working Layer. Ele vai abrir a área de trabalho do próprio plugin. E eu quero que você preste atenção agora de duas ferramentas que nós iremos utilizar nesse tutorial, certo? Então você tem aqui essa ferramenta, aqui nessa paleta, desse lado esquerdo você tem toda a caixa de ferramentas, e essa ferramenta que é Inside Objects, ou seja, é a ferramenta que você vai proteger a área interna da imagem, certo? Depois você tem essa outra ferramenta aqui, que é Outside Objects, que é onde você vai selecionar a parte exterior da imagem. Primeiro passo, você clica nessa ferramenta e você vai então fazer uma seleção interior. Lembrando que você não pode fazer essa seleção muito nas margens, tá certo? Então olha bem como eu estou fazendo. Não necessariamente deve ser uma seleção muito perfeita, você não precisa fazer isso. Bom, selecionei a parte de dentro. Agora veja que esse cabelo nós temos detalhes que precisamos remover apenas o fundo. Então você vai pegar essa outra ferramenta aqui e você vai selecionar passando um pouco de largo, certo? Veja bem, ó, tá? Não preciso pegar os detalhes. Peguei mais ou menos por aqui. Feito isso, gente, você tem essa parte. Veja que o mouse ele está demonstrando que está protegido da imagem. E essa parte aqui é onde o programa automaticamente vai remover. Você dê uma olhada que nós temos aqui na caixa de ferramentas, ou seja, onde você vai modificar as propriedades de detalhes do filtro. Num caso como uma imagem como essa, que você tenha esse fundo, a imagem bem misturada com o fundo, você coloca o nível de detalhe em 4, certo? E agora você tem esse botão, que é o botão que você vai fazer o processamento de remoção de fundo. Clique nele, aguarda alguns segundos e você observa que automaticamente o fundo branco removeu. Você está vendo o fundo verde. Não se preocupe que não vai ficar esse fundo verde na sua fotografia. O fundo verde, como você vê aqui, você pode clicar aqui nesse botão e alterar as cores. É apenas para você poder visualizar como é que ficou a imagem. Bom, gente, se você gostou do resultado, você vai vir aqui em File e, ao invés de salvar o seu projeto, você não vai fazer isso. Se você tivesse errado na fotografia, se você não tivesse agradado do resultado, seria que ele ia clicar em Reverter ou Revert e ele iria modificar tudo para o original. Então vamos clicar em Apply e aguarda ele voltar para o Photoshop. Muito bem. A imagem está de volta no Photoshop. Você tomou um susto pensando que a fotografia estava com fundo branco. Não, eu vou desabilitar a camada original e você percebe que a imagem ela está totalmente sem fundo, certo? Para você observar como foi que ela ficou, eu vou criar uma nova camada e você vai observar. Vou dar um Ctrl Delete, vou preencher com fundo. Eu vou clicar na imagem, certo? E você percebe que o fundo foi totalmente removido e os detalhes da fotografia permaneceram. Então, isso você faz com o Knockout. Eu vou te mostrar mais um exemplo de uma outra fotografia. Uma fotografia como essa, em que o cabelo ele é todo caracolado, ou algumas pessoas que têm um cabelo crespo,
você tem dificuldade, por exemplo, para remover o fundo e permanecer as transparências nesses lugarzinhos entre os cabelos. Mas é fácil fazer isso, certo? Então, o primeiro passo que você tem que fazer, vem e duplica a sua camada, certo? Depois que você duplicou, vou desabilitar essa camada. Então, você vai lá para o filtro, seleciona o Knockout 2, Load Work Layer, não esqueça. Agora que você está com a sua imagem do tamanho correto, então lembrando que esse primeiro filtro é o Inside Object, você seleciona por dentro. Gente, se eu clicar aqui na margem, significa que essas áreas em branca por aqui, ó, não vai ser recortada. Então eu tenho que ter a prudência de fazer mais ou menos isso aqui, ó, tá vendo? Ó, como eu quero que aquele branco ali, que está entre o cabelo, desapareça, então eu tenho que pegar por aqui, certo? Veja bem, você vai fazer todo esse processamento, você vai circular a imagem. Eu quero proteger essas áreas da imagem. Muito bem. Bom, agora eu vou partir para a parte exterior, certo? Então vamos partir para a parte exterior da imagem. Aqui, selecionei. Eu não vou colocar esse detalhe em 4, mas eu vou permanecer em 3, tá certo? Por quê? Porque nós temos essa mão e temos alguns detalhes que de repente pode ser excluído também. Eu não quero que aconteça isso. Então, eu vou agora clicar, processar para me ver o que ficou. Muito bem, pessoal. Você tem aqui a imagem que foi removido o fundo. Agora, já que eu gostei do trabalho, então eu vou aqui agora em Apply. E você percebe, agora que nós estamos no Photoshop, de volta para o Photoshop, você percebe que, vou clicar na imagem, certo? Você percebe que o fundo ali atrás, olha, vem esse detalhe. Eu vou clicar, criar um fundo para você perceber a diferença. Vou colocar aquele fundo azul, tá? Veja que entre o cabelo da moça, onde era branco, você percebe que, na realidade, ou seja, houve a remoção do fundo branco, certo? Então isso é perfeito para você fazer, ou seja, essa alteração de background. Agora nós temos uma terceira imagem que você tem um fundo totalmente azul, certo? E o cabelo da menina, você vê que tem, ou seja, os fios fininhos. E isso, se você fosse usar um filtro qualquer, você poderia então acabando por remover parte do cabelo e você quer que o fundo fique totalmente transparente para você colocar essa imagem sobre qualquer um fundo ou qualquer outro background que você queira utilizar. Então, o primeiro passo, não se esqueça, você vai, cria uma nova camada, duplique essa camada, certo? Eu vou fechar aqui a paleta, vamos para filtro, pegar o nosso velho Knockout. Agora que ele abriu a imagem, eu vou pegar essa ferramenta, você vai então selecionar a parte interior da imagem. Vamos agora para a ferramenta que você vai selecionar a parte exterior. Olha bem, não vou aproximar muito do cabelo para que não venha estragar os detalhes do cabelo. Nesse caso, pessoal, eu vou usar um detalhe de 4, certo? Eu preciso que tenha um detalhe máximo, ou seja, da fotografia. Cliquei. Agora, veja que foi removido todo aquele background azul e nós temos aqui essa parte verde, na realidade é como nós queremos. Então, reverte? Não, eu não vou voltar ao estado original da foto. Eu também não vou clicar aqui para sair, eu vou em Apply. Muito bem, pessoal, agora vamos ver o resultado, né? Nós temos aqui, eu vou desabilitar a camada original. Vou criar aqui uma camada de fundo, vou só alterar as cores. Deixa eu pegar aqui ó, a cor da blusa da moça, certo? E agora eu vou dar um Ctrl Delete e você vai ver que a imagem ela está totalmente sem um background, certo? E com os detalhes do cabelo da moça. Então, esse filtro você pode usar ele de várias maneiras, certo? Então confira outras videoaulas que nós temos aí de como você remover fundo e fazer efeito especial com fotografia. Muito bem, gente, eu gostaria que você aí no YouTube entrasse na parte de comentários e você deixasse o seu comentário do que você achou dessa videoaula, se foi útil para você ou não. E também no nosso site que é o www.dicasemacetes.com.br, você pode entrar, se cadastrar para receber novidades, você pode fazer downloads de alguns plugins, alguns programas e alguns tutoriais que nós deixamos ali disponível para você. Não se esqueça, faça o seu comentário e o nosso muito obrigado por ter estado conosco até esse momento.